Então, boa tarde a todos, todas. Nós estamos começando. Boa tarde, probleminha aqui. Nós estamos começando a nossa aula sobre biomas piauienses. Eu sou a professora Marlaite Ivanov e nós vamos conhecer hoje um pouco mais sobre os biomas que compõem o estado do Piauí. Eu queria começar perguntando para você, desafiando você a me dizer que tipo de ecossistema, ou de vegetação, ou de bioma está representado nessa imagem. Você consegue identificar? Pensa. Conseguiu? Ok. Se conseguiu, você pode escrever aqui no chat, tá? Dê aí a sua dica, a sua sugestão, aliás, a sua opinião. E aqui, o que é que nós temos nessa imagem? Que bioma é esse? Esse é muito fácil. Vou dar uma dica para você. Começa com a letra C. Já sabe, né? Tranquilo. E esse aqui? Ah, acho que agora ficou um pouquinho mais difícil de você saber que bioma é esse ou que fitofisionomia é essa. Mas a gente vai aprender nessa aula, tá bom? Vamos, além de conhecer os macrobiomas que estão inseridos no estado do Piauí, a gente vai ver também as fitofisionomias desses biomas. Então, aqui tem uma imagem, um mapa, que foi aí feito pelo pessoal do Tropen, a partir de dados da Fundação CEPRO e do IBGE. Então, se você olhar aqui no mapa, estão os municípios, tem a divisão política, e aqui em amarelo está a região que, de acordo com as fontes, né, são municípios nominados por Caatinga, nessa região sudeste do estado do Piauí. Aqui estaria o Cerrado. Né? Aqui em cima, o que a gente chama de biomas ou ecossistemas litorâneos. Aí teríamos aqui, nessa região, o que ele chama de matas de babaçu. Aqui ecótonos setentrionais, que são os ecótonos mais para o norte do estado, e aqui os ecótonos meridionais, que são aqueles que estão mais para o sul. Mas, apesar de parecer difícil entender isso aqui, nesse momento, a gente vai destrinchar todinho e vai ver que existem modificações na nomenclatura em relação a esse mapa, ok? Então, aqui a gente tem um mapa também da Fundação CEPRO com a vegetação do estado do Piauí. Então, a gente tem aqui em verde a região do Cerrado, e aqui, essa região aqui mais amarelada, a gente tem a Caatinga. Veja aqui que a distribuição já está um pouco diferenciada em relação àquele anterior. E aqui ele traz as florestas, aqui aquela região que o pessoal no mapa anterior estava chamando de meio norte, ou as matas de babaçu, né? Aqui a gente vê uma outra nomenclatura, aqui é chamado de floresta estacional semidecidual. Tá? E temos também aqui os ecótonos, essas regiões aqui em cinza, Cerrado, Caatinga. Bom, essa ainda não é a nomenclatura que eu queria repassar oficialmente para vocês, tá? Mas aí a gente chega lá. Bom, aqui nesse mapa, a gente vai ter também a distribuição da Caatinga, aqui pegando mais essa região sudeste do estado. Essa ponta aqui, sudoeste, é o Cerrado. Teríamos aqui floresta semidecídua. Veja que aqui já aparece outra nomenclatura para essa zona que eles chamam de mato de cocais, chama de meio norte, chama bioma de ecossistema de floresta de cótilo palmácea, né, ou floresta semidecidual, enfim. E aqui a gente tem uma transição
entre floresta e cerrado. E aqui a gente tem uma transição cerrado-caatinga, tá? Embora aqui no mapa, isso tá aqui, né? Tá certo. Transição cerrado-caatinga. Ok. Bom, então tentando resumir o que a gente tem. A gente tem cerrado como bioma, áreas de caatinga como bioma. Duas transições. Uma transição setentrional, mais ao norte, entre caatinga e mata, floresta amazônica, que gera justamente a vegetação, os ecossistemas desses municípios que ficam próximos ao rio Parnaíba, na divisa com o estado do Maranhão, só que na parte mais ao norte. Essa região é que, de fato, recebe o nome de floresta estacionária, ou recebe o nome de mata de cocais. Aí tem também a subvariação mata de babaçu, ou também a gente chama de região meio-norte, né? E temos também, pegando praticamente de norte a sul do estado, essa transição entre cerrado e caatinga, que é chamada de carrasco, tá? E tem, como eu falei também, caatinga e cerrado, e lá em cima os ecossistemas litorâneos, ok? Então, começando aqui pela caatinga, é uma foto tradicional, porque uma das famílias mais tradicionais da caatinga, de fato, é a família cactácea. Assim, bem como também a família bromeliácea é muito comum ter espécies na caatinga. Então, a caatinga, ela se desenvolveu sobre solos rasos. Tem locais, por exemplo, no estado do Ceará, que a 1 metro de profundidade você já vê a rocha matriz, a rocha que dá origem ao solo, né? São solos recentes, são solos recém-formados, na verdade são solos em formação, são esses solos onde a caatinga se desenvolveu, né? Porém, eles são solos férteis, porque a grande quantidade de matéria orgânica que cai das folhas e é incorporada ao solo faz com que essa matéria orgânica seja constantemente renovada. Então, cai uma grande quantidade, porque quando se aproxima o período seco, boa parte das plantas perde as folhas, e essa matéria orgânica, então, pode ser reincorporada ao solo e disponibilizar nutrientes minerais para as espécies que estão ali naquele ambiente. Então, nesse sentido, o solo acaba tendo uma fertilidade maior do que, por exemplo, um bioma de floresta, né? Ou até mesmo com o cerrado. A precipitação, dentre os biomas que nós temos aqui no Brasil, a caatinga é a que apresenta a menor precipitação média, precipitação total anual. Então, tem municípios no próprio estado do Piauí que chegam a 200 milímetros dependendo do ano. Se for um ano de mais seca, às vezes chega a 50 milímetros de chuva no ano. Mas, em média, os que chovem pouco chovem 300 milímetros e os que chovem um pouco mais chovem 700, 800 milímetros, né? E dependendo do local, da proximidade que ele tenha com outros biomas, ele pode chover, o município ou a região pode receber até 1.000 milímetros de chuva. A irregularidade nas chuvas faz com que tenha períodos de estiagem muito longos. Comumente, os meses de junho a dezembro, ou pelo menos 6 meses, são secos. Mas essa seca pode se estender por mais meses, de 8 até 11 meses. Eu lembro que em Bom Jesus, se eu não me engano, no ano de 2017 ou foi 18, não me recordo bem,
A precipitação total do ano foi de 500 milímetros, só que só choveu no mês de janeiro. Então foi uma chuva muito concentrada, apenas no mês de janeiro, e aí fevereiro, março, abril, até outubro já não choveu mais, né? O próximo período chuvoso começou em outubro daquele ano, né? Se eu não me engano, porque é quando normalmente começa a chover na cidade de Bom Jesus, Piauí. Então pode atingir aí até 11 meses sem chover. Não possui lençol freático permanente, é diferente do cerrado, que tem solos mais profundos. O fato de a Caatinga ter esse solo muito raso e muito recente, não permite influencia, inclusive, nessa existência de um lençol freático permanente. E é interessante que você vê, por exemplo, se a gente está no estado do Ceará, é muito comum você ver lagoas permanentes. Quando você está viajando pelas estradas, é muito comum. Você não encontra isso no Piauí. Se a gente vai aqui de Teresina para o sul do Piauí, pelo menos até Bom Jesus, você não vê lagoas ao redor da estrada. E isso é muito comum a gente encontrar no estado do Ceará. O que se deve ao tipo de solo. Na verdade, é o tipo de bacia. Aqui a gente está mais para uma bacia sedimentar e lá está mais para uma bacia cristalina. Está mais não, está na bacia cristalina. E isso influencia na incorporação da água no solo e na profundidade que essa água vai se incorporar. Tá? As fitofisionomias da caatinga são apenas, basicamente, duas, que seria a caatinga arbustiva e a caatinga arbórea. Às vezes também a gente pode encontrar algo como que sendo intermediária as duas, talvez uma caatinga que a gente chamaria de arbóreo arbustiva ou arbustivo arbórea. Né? Então, isso vai depender da altura média das árvores que compõem essa área, esse ambiente. Então, as árvores, quando a gente tem o domínio de árvores mais baixas, a gente tem uma caatinga arbustiva, que pode chegar até 5 metros os arbustos. Né? Já na caatinga arbórea, a gente tem plantas com, em média, 8 metros, mas chegando a 10, 15 metros de altura. Então, quando tem essa mistura, a gente diz que é a caatinga arbóreo-arbustiva ou arbustiva-arbórea. E um detalhe é que, mais recentemente, uma nova nomenclatura para a caatinga proposta considera a caatinga como florestas secas. As caatingas como florestas secas. Né? Porque, assim, floresta no Brasil, a gente tem, floresta tropical, a gente tem duas, né? São a floresta amazônica e a Mata Atlântica. E aí, dependendo da altura média da caatinga, ela pode ser considerada como uma floresta. O fato de denominar como floresta está muito ligado à altura e à distribuição das árvores na área. Né? Então, se a gente tem uma área de caatinga com árvores altas, né, e densas, a nomenclatura abarca, como floresta, abarca essa área, né, abrange essas áreas. Né? Então, muitas vezes, em publicações internacionais, não se cita mais o termo caatinga, mas cita-se floresta seca, né? Porque seria diferente da floresta tropical, que a gente sabe que tem uma pluviometria diferenciada, porque chove mais, não, ela é perennifólia, não seca, que nem acontece na caatinga, ok? A caatinga, ela encontra-se bem diferenciada por conta de ações que o homem desenvolve. Há muitos moradores, há muitas milhares de pessoas morando na zona da caatinga.
e que, inclusive, plantam na chamada, utiliza a chamada agricultura de sequeiro, e aí eles utilizam, então, apenas o período chuvoso para plantar. Não conseguem plantar o restante do ano porque não tem essa, vamos dizer assim, essa sobra de água. Não é fácil achar poço, não tem poço jorrante, né? Não é fácil, na verdade, cavar um poço. E essa dificuldade de água impede ou limita a produção agrícola o ano todo. E aí, as pessoas plantam apenas no período chuvoso. Mas o preparo da terra, ele já vem um pouco antes. Ele ocorre no período seco. Como é o preparo da terra? Corte da vegetação, queima da vegetação para disponibilizar os minerais, os nutrientes minerais na cinza. Essa cinza vai então ficar ali sobre o solo da queimada, das plantas queimadas, e vai ser disponibilizada para o cultivo, aqueles nutrientes. Bom, mas quando chega o período da chuva, então eles plantam, e quando tira a colheita, eles então abandonam essa área porque praticamente, assim, alguns anos depois eles já abandonam porque é impossível aquela área desmatada render sem adubação por muitos anos. Então, no primeiro ano, segundo, eles plantam, mas aí terceiro, se plantar as plantas naturais, as plantas nativas, elas, que são chamadas também de plantas espontâneas, elas brotam e competem com o cultivo, e é lógico, como elas estão adaptadas, aquele é o ambiente delas, elas conseguem acabar com o cultivo. Então, assim, ninguém planta nesse período, né? Depois de três anos aí, porque já não tem mesmo como o produtor já não consegue tirar ali uma boa produção. Apesar de se ter essa prática de forma alastrada, as caatingas do estado do Piauí são as mais preservadas do Nordeste, né? Ainda temos essa vantagem. E a caatinga ela é representada por comunidades caducifólias, ou seja, que as folhas caducam, caem num certo período do ano, o que começa já quando o solo começa a secar. Então, elas já percebem essa secura no solo, já mudam a sua fisiologia, já manda hormônios para fazer a cisão da folha, as folhas caem e ela fica, então, com a sua produção de fotossintatos reduzida porque ela perdeu a superfície fotossintetizante, que são as folhas, né? É uma comunidade garranchenta também, porque os galhos, os ramos são finos e muitas vezes com espinhos. Então, andar dentro de uma mata de caatinga, às vezes, não é fácil. Então, falando dessa questão da preservação das caatingas, nós temos aqui no estado do Piauí várias unidades de conservação. Então, aqui é um dado de 2008, uma publicação minha, que eu organizei esses dados e publiquei numa revista da UFP mesmo. Esse artigo está na internet, para quem quiser observar. Ali em 2008, nós tínhamos 30 unidades de conservação entre as estaduais, municipais e as federais, né? Unidades nas esferas estadual, federal e municipal. Representando, aliás, somando uma área de quase 3 milhões de hectares, né? 2.727.000 hectares. E dessas 30 unidades de conservação, se vocês olharem aqui no mapa, havia 9 no Cerrado e 9 na Caatinga. Mas veja, a diferença, embora a quantidade de unidades seja a mesma entre Cerrado e Caatinga, a área de proteção protegida, a área de Caatinga protegida é 5 vezes maior, ou era pelo menos, né, 5 vezes maior
do que a área de cerrado, representando aí 81% da área das unidades de conservação do estado do Piauí. Então, além de áreas nativas não serem tão utilizadas quanto em outros locais, as áreas dentro, a gente tem uma grande quantidade de áreas protegidas por unidades de conservação. Ok? Então, aqui tem algumas espécies que são típicas da caatinga. Então, tem a emburana, o juazeiro e, claro, os mandacarus, xique-xique, que são cactáceas típicas do facheiro, né, que são plantas típicas da caatinga. E o interessante, se você olhar aqui o juazeiro, né, que é a planta que produz o juá, ela é uma planta da caatinga, típica da caatinga, mas diferenciada em relação a muitas outras espécies. Ela é perennifólia. Ela não perde as folhas dela no período seco. Ela é sempre verde, ela fica sempre com folhas. E é claro, ela teve que fazer ajustes morfofisioanatômicos ou anatomomorfofisiológicos para poder sobreviver aí ao período seco. Raízes mais profundas, e é claro que ela não vai dar em todo o solo, não é em todo local, ela vai precisar de locais de solo mais profundo, mais formado, né? Além de cera nas folhas, inclusive a folha dela é bem verdinha, sempre verdinha, bem assim, brilhante, né? Por conta da camada de cera que reflete a radiação solar, impedindo o aquecimento da folha. Assim, a planta pode abrir os estômatos para fazer fotossíntese, mas não perde tanta água. Todo esse conjunto de estratégias, tá? Então, assim, aqui são algumas, mas tem pereiro, tem jurema, tem pata de vaca, que é o mororó, né? Então, assim, tem muita espécie típica da caatinga. Pessoal do interior, quem conhece, entende de planta, sabe aí um nome, uma lista enorme de plantas típicas da caatinga. O cerrado, né, quando a gente coloca no Google Cerrado Piauiense, as imagens remetem logo à produção agrícola no cerrado. E realmente foi o que eu coloquei aqui, porque boa parte do cerrado piauiense, que é essa região, que compõe essa região chamada de Matopiba, né, que é a última fronteira agrícola do Brasil, que fica entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, é o que ainda se tem para oferecer em termos de solo agricultável, né, de área boa para a agricultura. E, de fato, a agricultura tem crescido muito nessa região e, lógico, à custa da retirada da vegetação nativa, né? Bom, quais características do cerrado? O cerrado tem solos, em sua maioria, profundos. É muito comum a gente achar os latossolos, né? Em geral, eles têm mais de 10 metros de profundidade, porém, são solos pobres, são solos ácidos, daí precisa, quem vai plantar em caatinga, desculpa, em cerrado, precisa fazer a calagem do solo, precisa fazer a correção do pH do solo, com pouco ou praticamente nenhum humus. E quando você retira a vegetação, isso se torna faz com que o solo se torne mais dependente ainda de insumos externos, vai precisar de nutrientes para poder conseguir plantar e plantar por vários anos, né, numa agricultura mais intensiva. A precipitação no mês mais seco vai entre 5 e 30 milímetros, ou seja, mesmo os que chovem pouco, chove, né? Não há aqueles meses com chuva zero, né, que nem na região da Caatinga, né? O lençol freático é permanente, então assim a gente tem um dos maiores lençóis freáticos do mundo. A região sul do Piauí, ela é muito privilegiada
e o povo não sabe aproveitar o privilégio que tem, porque há um grande desperdício de água, principalmente ali na região de Cristino Castro, o problema dos poços jorrantes, os poços abertos, jorrando água ao léu, sem ter um projeto, sem ter um aproveitamento daquela água. Só que, assim, os poços que se perfuram nessa região são poços profundos, que se gasta mais, né, financeiramente falando, porque ele tem que, inclusive, atingir a rocha. Então, ele tem uma máquina que vai furar, a perfuradora ela tem uma broca que vai perfurar a rocha para poder a água vazar. Então, quando essa rocha é perfurada e a água está ali sob uma determinada pressão, essa água acaba jorrando para a superfície, né? Porque ela estava sob pressão e acaba vindo, então, com essa força. Por isso que dá os poços jorrantes. É um poço jorrante muito conhecido na região, que serve até como ponto turístico, né, de Cristino Castro, é o Poço Violeto, que fica ali jorrando água o tempo todo. Há anos, anos e anos e anos que esse poço jorra. Eu lembro que quando eu fui para a região ali sul do Piauí, no ano de 2001, foi a primeira vez que eu fui para aquela região, a gente passava na BR de carro, de ônibus, e via a água jorrando assim em grande quantidade, né? Ela chegava mais ou menos a 40 metros de altura. Hoje, você passa na BR e se você não prestar muita atenção, você não consegue ver a água jorrando do poço, porque ela já diminuiu a sua força consideravelmente. O que significa isso? Significa que a pressão na rocha está menor, justamente porque a quantidade de água é menor, né? Então, assim, muita água sendo desperdiçada. É um disparate, enquanto alguns não têm água, né? Outros estão desperdiçando essa água, né? Então, assim, água boa, água limpa, sendo jorrada, sendo jogada fora, né? Na estação seca, somente a camada superior é que apresenta-se seca. Então, por isso, uma das estratégias no cerrado das plantas é investir em raiz. Raiz, 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 raiz para baixo, raiz profunda, porque isso pode sair um fogo aqui em cima, queimar, ela consegue rebrotar, pode deixar de chover, o solo nos primeiros metros pode secar, mas ela vai estar com a raiz em contato com a umidade, né? Então, um dos requisitos para uma das estratégias, né, no cerrado é justamente desenvolver raiz profunda para captar essa água em profundidade. Na caatinga, é muito comum as plantas absorverem água a 30 centímetros do solo. É justamente nessa região que estão as raizezinhas mais finas, né, as partes mais finas das raízes, porque é na região onde porque essas estruturas são justamente para absorção de água, né? Então, onde tem água é onde está a maior concentração desses pelos, né? Esses pelos radiculares. A vegetação não é xerófila, que nem a da caatinga, mas, pelo contrário, é mesófila, né? Subcaducifólia, composta de duas floras, um extrato arbóreo-arbustivo e um extrato rasteiro. Ou seja, a foto típica do cerrado típico são aquela primeira que eu mostrei, né? São as árvores ou arbustos esparçados e muita vegetação rasteira, principalmente gramínea, né? Muito capim, vamos dizer assim, muita vegetação herbácea. É o cerrado típico ou senso estricto. Então, nas áreas de contato que fica entre Caatinga e Cerrado, que é o que a gente chama de carrasco, o cerrado se apresenta caducifólio. E aí é um dos grandes problemas de classificação na hora de se fazer o mapa de biomas ou mapa de vegetação.
Porque não tendo-se um olhar mais atento, você pode acabar dizendo que aquilo tudo é caatinga, que foi justamente a briga do professor Alberto Jorge, para que o mapa de biomas do Brasil fosse corrigido em relação à distribuição do cerrado, né? Porque, de fato, os cerrados setentrionais, que são os cerrados mais para cima, mais para o norte, eles se apresentam caducifólios. E, inclusive, estão entremeados por áreas de caatinga, né? De fato. Mas não deixam de ser cerrado com todas as características de cerrado e com espécies típicas de cerrado. Só que muitas delas acabam perdendo as folhas, né? Um detalhe muito importante e uma característica muito expressiva nas espécies do cerrado é o chamado crescimento simpodial, né? Esse crescimento, quando que ele acontece? É quando as gemas apicais ou terminais são queimadas pelo fogo, ou mesmo comida por insetos ou por outros tipos de herbívoros. Então a planta ela manda hormônios para as gemas laterais começarem a emitir ramos, emitir folhas. Então isso faz com que a árvore ela tenha sempre esse aspecto tortuoso, né? Diferente das árvores da caatinga, na verdade, diferente das árvores de todos os outros ecossistemas, principalmente dos ecossistemas de floresta, que as árvores crescem buscando o dossel e a radiação solar. Então, o crescimento das plantas, elas ficam eretas. Enquanto no cerrado, por conta dessas queimadas e outros tipos de danos, eles acabam ficando com essa característica tortuosa dos ramos. A precipitação anual, ela, como você nota, é bem maior do que na caatinga, vai de 1.200 a 1.700 milímetros. As temperaturas médias anuais, elas não vão variar muito em relação à caatinga, tem mês que chega, sim, a 40 graus, que nem na caatinga. A média anual também da caatinga está em torno disso aí, 26, 27 graus, não tem muita diferença nesse sentido de temperatura, tem mais no de precipitação, né? As chuvas também são distribuídas irregularmente e estão concentradas principalmente de dezembro a abril. O clima é de subúmido seco a subúmido úmido, e isso vai depender da região em que ele se encontra, que o cerrado se encontra, e também vai influenciar na fisionomia do cerrado. Então, a gente tem em áreas mais frias e mais úmidas, como no cerrado do Goiás ou de Brasília, então a gente já tem um clima mais úmido, um pouco mais úmido. Já mais para cá, para o Nordeste, mais para o Piauí, a gente tem um clima mais seco, né? Então, a gente tem alguns tipos de cerrado. Tem o cerrado de sentido estrito, é o senso estricto, que é esse cerrado típico, um cerrado característico, com as árvores tortuosas, mais num porte arbustivo do que arbóreo, e entremeadas por um extrato herbáceo muito proeminente, ok? Esse é o senso estrito. Aí a gente tem os campos também. Os campos pode ser o campo sujo e o campo limpo. Que aí os campos eles são dominados mesmo por gramíneas, por herbáceas, muito mais do que no cerrado senso estricto, né? O campo limpo, pronto, é só campo, é só herbácea. E o sujo é aquele que você chama assim de sujo, né? Porque você ainda vê um outro arbusto no meio da área, né? Entre esses capins aí, mas bem diferente, muito mais aberto, por isso que chama de campos, né? Muito mais aberto do que o senso estrito. Aí a gente tem também o cerradão, que aparece como uma formação florestal, com árvores mais altas, com árvores mais finas, né, com uma densidade maior, árvores mais próximas umas das outras. A gente tem os campos rupestres também, que são
é o que a gente chama também de cerrado rupestre, que é aquele que dá em rocha. Então, alguns morros, montanhas, né, montes, eles são rochosos, mas ainda assim se nota uma vegetação ali se desenvolvendo. Só que essa vegetação, ela dificilmente perde as folhas, né? E é isso que faz você diferenciar uma, vamos dizer assim, uma caatinga rupestre, como a gente vê em Bom Jesus, na Serra de Bom Jesus, e um cerrado rupestre, tá? É a questão da morfologia das plantas e da perda e da caducifolia também, tá? Temos também as veredas. As veredas são verdadeiros caminhos, né, de Buriti. Você vê onde tem água, ele dá ou na margem ou dentro do rio, riacho. Lá. E quando a gente vai andando ali na estrada, por exemplo, em Bom Jesus, perto da Barra Verde, quem conhece, só que tem um banho, né? Não sei qual é o nome que chama, da Barra Verde, um balneário, não sei o que é aquilo ali. Para um lado, e para o outro lado tem umas comunidades. Então, quando você acompanha ali aquelas comunidades, tem bem uma estradinha. Você vai vendo todo o trajeto do rio pela presença do Buriti. Né? E você vai acompanhando, você sabe por onde o rio vai, só olhando a distância onde está indo o Buriti. Então, essas são as veredas. E as matas de galeria, eu já até comentei na aula passada, é um tipo de mata ciliar, cujas árvores que estão margeando o rio acabam se tocando e formando uma galeria entre elas. Vamos passando. Então, essas são as fitofisionomias do cerrado. Então, ó, vai depender em função de altitude, de profundidade de solo. A gente vai ter uma grande variação, desde as formações florestais, as formações savânicas e as formações campestres, que são os campos sujos, campo limpo, e o campo rupestre. Então, nós temos aqui, ó, mata ciliar, matas de galeria. Tá vendo o riacho aqui? As árvores aqui na mata de galeria se tocam. Aqui na mata ciliar é aberto. Depois tem a mata seca, o cerradão, o cerrado denso, o cerrado estricto sensu, que é o cerrado típico, tem também cerrado ralo, o parque cerrado, o palmeiral, as veredas, o cerrado rupestre com arbustos, o campo rupestre, o campo sujo e o campo limpo. Então, essas são as fitofisionomias do cerrado. Então, voltando aqui para aquela primeira imagem, a gente tem aqui uma foto do cerrado sensu stricto. Então, olha aqui a tortuosidade das árvores, na verdade são arbustos aqui, né? O extrato herbáceo muito proeminente aqui, bem nítido, bem visível, e as árvores esparçadas, né? Então, essa é a, a forma como a gente vê o cerrado estricto sensu. Muito fácil de diferenciar dos outros biomas ou ecossistemas. Essa foto que talvez você tenha ficado em dúvida lá no início é o cerradão, tá? Então, o cerradão é uma formação florestal do cerrado, em que há uma densidade maior de árvores, as árvores são mais finas e mais altas. Esse é o cerrado rupestre, olha aí, que inclusive se confunde aqui com a caatinga justamente pela presença aqui de uma cactácea, né? Mas olha aqui a tortuosidade das árvores, né?
os arbustos, e lógico, aqui sempre um extrato herbáceo, vai aparecer também a parte herbácea. Tá? Algumas das espécies típicas, temos aí o piqui, encontrado principalmente ali na região do Goiás, né, sul, não sei se no sul do Piauí tem desse piqui, mas esse aí é típico do Goiás. Né? Tem a faveira danta, a fruta do conde, entre outras espécies. A vegetação do litoral compõe a vegetação do litoral, as restingas, os mangues, principalmente, né? E essa vegetação do litoral, ela é resposta da integração do clima, relevo e solo daquela região. Então, ela tanto tem influência de outros biomas, como a caatinga, próximo a ela, mas também tem suas características próprias, né? Aqui no Piauí são 5.000 quilômetros quadrados de área de ecossistemas litorâneos. Os municípios que são abrangidos ou que têm, né, que apresentam essa vegetação, estão ali entre Buriti dos Lopes, Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Murici dos Portelas, a própria Luiz Correia e também o município de Parnaíba. O Delta do Parnaíba, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, e assim, acho que é uma atividade que todo piauiense, pelo menos, né, piauiense tem que fazer, é importante, né? Esse complexo, ele tem características muito próprias, né? E que abrigam comunidades animais e vegetais típicas daquela região. Lembrando que o mundo inteiro, se eu não me engano, tem três deltas, se eu não me engano. Né? E o nosso é o maior delta das Américas, né? Ou maior delta em mar aberto. Muitas espécies de vegetais têm caules escoras e pneumatóforos, justamente como adaptação para sobreviver naquele ecossistema, que para muitas espécies seria estressante, né? E ele é considerado como uma área de tensão ecológica, tanto porque, como eu falei, ele recebe influência da caatinga, então lá aparecem espécies da caatinga, espécies vegetais, espécies animais, lógico, né? Também recebe influência do cerrado e dos sistemas marinhos. E a vegetação é principalmente de mangue e restinga. Bom, falando um pouco aí da restinga, é uma vegetação mista que pode ter árvores, pode ter arbustos, epífitas e trepadeiras, mas a predominância é de uma vegetação baixa, né? Predominantemente herbácea. E ela fica próxima ao mar. Só que numa região mais alta, que não pega tanto a influência das marés, né? Já passa dos limites da enchente, da cheia das marés, e fica também na transição já com a parte mais de terra firme. Aqui eu trouxe um conceito, né, que eu encontrei dizendo que é um depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha. Outro conselho, ou outro, desculpa, outro conceito está apresentado na Resolução CONAMA 303, do ano de 2002, que diz que a cobertura vegetal nas restingas ocorre em mosaico e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, sendo que o extrato arbustivo e arbóreo você encontra mais para o interior, como a gente já falei, mais para a mata, para a área de floresta, mais para a área de terra firme. Né? Então, aqui tem imagens aí de restinga,
Você vê aqui a faixa das marés, né? A faixa de influência das marés, e você vê, inclusive, um gradiente de espécies mudando em função da altitude. Então, pela cor, você vê que tem espécies diferenciadas em cada faixa. E aqui, para mostrar como o solo é arenoso, né? E tem uma vegetação típica dessa região, desse ecossistema. Né? São espécies típicas desse ecossistema. Para suportar o baixo armazenamento de água, são espécies que estão adaptadas a esse solo arenoso e salino, né? Com salinidade elevada. Os outros ecossistemas litorâneos envolvem os manguezais. Os manguezais são nomes dados à região de dominância dos mangues. E aí nós temos basicamente duas espécies de mangue, que são o mangue branco, né, e o mangue preto. O manguezal é definido como uma zona úmida, é um ecossistema costeiro e é de transição entre os ambientes terrestre e marinho, sujeito ao regime de marés. Essa transição dos manguezais faz com que o solo se apresente com a alta salinidade. E, adicionalmente, tem também um baixo teor de oxigênio, levando à possibilidade de poucas espécies viverem nesse local. Então, assim, há uma dominância de pouquíssimas espécies, né? Assim, quem anda lá vê que há quase que uma floresta, mas de uma, duas, no muito, três espécies que vivem ali, né? Então, a quantidade de espécies é muito baixa. E quem está ali, como tem condições, recursos e é adaptada, vai proliferar, vai aumentar a sua população, vivendo ali até chegar num tamanho populacional que possa acabar entrando em competição interna, né, intraespecífica. Os manguezais podem também ser considerados como ecótonos, porque ele está numa transição entre a água doce e a salgada. Ele está na área de influência do rio, recebendo ali o final das águas do rio, que estão desaguando no oceano. Né? Então, as marés trazem água salgada e o rio que vem do continente traz a água doce. Então, ali é uma região também de ecótono. Né? As espécies vegetais estão adaptadas para essas circunstâncias, para essas condições, né? E daí uma delas são as raízes aéreas, aquelas raízes que elevam a planta, permitindo uma oxigenação maior da planta, permitindo com que ela tenha um contato com o oxigênio, né? E também um detalhe que eu coloco aqui, que é um outro tipo de ecossistema também, mas muito ligado ao manguezal, que é o apicum, que o pessoal também chama de salgado, né, os salgados. É um brejo de água salgada, ou salobra, né? Ele fica no limite da terra firme com o mangue e temporariamente ele é inundado. Então aqui tem a imagem do mangue, vê aqui como as raízes estão, né, essas raízes roras, ou tem também os pneumatóforos, para poder sobreviver a essas condições que são consideradas estressantes para a grande parte das espécies. E aqui, nessa imagem aérea, a gente vê aqui os mangues, região de mangue, e aqui é uma região alagadiça, que é chamada de apicum. E o apicum, ele é muito importante para a vida no mangue, né? Ele auxilia a vida no mangue. Lembrando agora de uma curiosidade, né, estudando sobre catástrofes ambientais aí no mundo afora, aquela catástrofe que teve no Oceano Pacífico, em 2004, não sei quantos lembram, a Indonésia ela foi muito atingida. Foram 14 países, se eu não me engano, diretamente atingidos ali,
mas a Indonésia foi um dos maiores atingidos. Foram milhares de mortos, se eu não me engano, 230 mil mortos, né? Considerando terremoto e maremoto em toda a extensão na qual ele pegou, né? O, formaram-se ondas enormes que varreram, que lavaram, na verdade, as cidades e povoados e comunidades litorâneas. Agora, uma coisa que foi observada é que nas regiões onde havia mangue, a preservação de espécies foi maior do que onde não tinha. E hoje, a Indonésia, que tem a terceira maior floresta tropical do mundo, perdendo só para a Amazônia e para o Congo, tem preservado também os seus manguezais para que possíveis outros eventos assim, né, possa se preservar um pouco mais a vida por conta desses mangues, né? Então aí, falando dos ecotonos, a gente falou só relembrando, tá, gente?